Bom, estamos começando aqui, então, a segunda aula, né? Vamos começar aqui a falar um pouquinho nessa jornada do que aconteceu, o que teria acontecido ali em todos os dias. A ideia é o seguinte, né? A ideia é a gente passar por todos os eventos. Então, nós vamos começar ali no domingo, né? Na entrada triunfal, que é essa aula aqui. Nós vamos passar por segunda, por terça, por quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Depois nós vamos falar sobre as aparições de Jesus e também sobre a sua ascensão, né? Então, veja, a ideia é ser bem cronológico aqui. A ideia é que você tenha um panorama geral de todas as coisas que aconteceram ali na última semana nos eventos decorrentes ali da ressurreição, né, tendo em vista que, muitas coisas são importantes para a ideia de quem seria Jesus, né, por que Jesus foi crucificado e depois ressuscitou. Não foi simplesmente, uma forma, né, muitos eventos se somatizaram para que isso acontecesse, é essa a ideia que você precisa entender e também as aplicações disso no nosso dia a dia. Para quem gosta bastante, de estudar bastante sistemas, de fazer comparações, estão aí todas as referências, eu vou deixar também no material para que você possa também depois pesquisar e dar uma olhada nessas questões todas, tá? Então, a primeira parte dessa aula aqui, primeiro momento, nós vamos falar sobre o evento exatamente que antecedeu ali a, a questão da crucificação e também depois da ressurreição, tá? Então, começamos essa jornada no domingo, né? No domingo que os católicos também chamam de Domingo de Ramos, né? E nós vamos entender por que que é um Domingo de Ramos. Jesus, então, sai de Betfagé, né? Ele tinha era uma ilha que tinha ali do lado, uma ilha, ó, uma cidadezinha ali do lado, né? Uma cidadela do lado. Ele sai então de Betfagé e de Betânia e ele começa a andar em direção de Jerusalém, né? Então Jesus, ele não está simplesmente andando, sem rumo aleatoriamente, né, como se ele fosse, como se ele não tivesse um objetivo específico. Não, Jesus decide ir, em direção e direto ao centro, religioso daquele lugar, né, um centro onde os religiosos estavam juntos, com toda a centralidade, toda a concentração da fé, judaica estava ali. Então Jesus sabe, o que tinha lá em Jerusalém, né, ele não foi para lá e simplesmente foi, ah, surpreendido com isso, não, ele vai como quem sabe, né, como quem, tem a certeza, está com a convicção de que aquele ali seria o altar do seu próprio sacrifício, né. Jesus, decide ir até lá com isso, ele vai para morrer, né, ele vai para ser o cordeiro, ele não vai como uma vítima do sistema, romano, não, pelo contrário, né, mas ele voluntariamente se oferece, né, então essa é a grande percepção, né, que nós precisamos ter, porque às vezes também é colocado como se Jesus tivesse sido surpreendido, como se a crucificação e a ressurreição não fosse, intencional do ponto de vista de Jesus, como se os homens tivessem feito a sua vontade a única vontade. E aqui a ideia é exatamente a gente trabalhar, essa ideia. O texto bíblico permite com que a gente faça isso, né. Então o texto, do N.T. Wright diz assim: "Jesus escolheu a ocasião da Páscoa como momento para entrar em Jerusalém, montado em um jumento". E aí, óbvio, isso também tem uma simbologia dentro daquele povo ali, né? Despertando deliberadamente na mente dos espectadores a profecia poderosa, a profecia de Zacarias 9, de 9 a 11. Essa era uma profecia que havia sido feita. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui para ler para vocês. É uma profecia que havia sido feita pelo profeta Zacarias, que diria exatamente isso, que diria que o Messias viria então até a cidade de Jerusalém montado em um burrinho filhote, né? E o texto diz exatamente isso. Deixa eu achar aqui exatamente onde que está. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto para que vocês entendam. Zacarias 9:9. Então é assim. O texto fala o seguinte, ó, fala assim: Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, um jumentinho, filho da jumenta. Ele acabará com o carro de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos de flecha serão destruídos e fará com que a nação viva em paz, e o seu reino irá de um mar ao outro e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Então, esse texto de Zacarias
9, 9 aparece depois em Mateus capítulo 21, verso 5 e também em João capítulo 12, verso 15. Então veja, quando Jesus adentra a cidade, vai até lá, ele, o povo, ele inaugura no povo uma imagem, um símbolo de alguém que viria para tirar eles da opressão, de Roma. Então o N.T. Wright fala assim: diversos temas se interligam. A vitória contra o tirano, libertação de escravos, sacrifícios, presença de Deus, tudo isso, imagino, seguidores de Jesus e espectadores de Jerusalém teriam interpretado imediatamente, sem qualquer esforço. Então, quando Jesus entra nos portões de Jerusalém, montado num burrinho, isso não foi à toa, foi na verdade para cumprir essa profecia de Zacarias 9:9. Então, ele antes disso ele envia, né, só para a gente entender a cronologia aqui, ele envia os dois discípulos, diz para eles assim, olha, eu não quero entrar num cavalo de guerra, né? Pelo contrário, vá até ah, a cidade de Betfagé e busque um jumentinho. Se alguém te perguntar para quê, você diz que o Kyrios, que o Senhor vai utilizar esse burrinho. Então, ele faz isso para cumprir. O que, que isso demonstra para a gente? Demonstra que Jesus, na sua humildade, né, no escândalo da sua humildade, imagina, né, ele era considerado Deus por essas pessoas, ele não decide entrar no mundo, entrar em Jerusalém, né, cumprir essa profecia simplesmente como se ele fosse um guerreiro com espada em punho e cavalo branco, prometendo tirar o povo das mãos, das garras ali de Roma, né? Então isso é muito importante a gente entender. O rei do universo não pede um cavalo de guerra, mas um jumentinho emprestado. É o escândalo da humildade divina. Deus não ostenta poder, ele revela a glória no ordinário. Olha que coisa linda isso, né? Até para entrar na cidade, Jesus depende da generosidade de outros, ou seja, os irmãos precisariam ali emprestar para ele esse jumentinho. Então eles vão até essa cidade, pegam o jumentinho, trazem para Jesus, e o N.T. fala assim: para Jesus é uma ocasião real a ser cuidadosamente planejada e arranjada para entregar a mensagem certa. Então, veja, o cuidado de Jesus para não ser visto como alguém que viria justamente como um guerreiro bélico, né? Como alguém que iria confrontar ativamente essa opressão que existia. Não, porque a mensagem de Jesus no final não era uma mensagem de conquista bélica, era uma mensagem de proclamação do reino, era uma mensagem de reinauguração do mundo. E ele fala assim: o animal que ele escolheu, um filhote, obviamente a cria de um jumento, né, para cumprir a profecia, assim como o túmulo no qual Jesus descansaria depois, uma semana, nunca haveria sido usado. Então, veja, ele também empresta depois, a gente vai ver isso para frente, mas ele empresta de José de Arimateia, que era um nobre ali que existia, um homem muito bem, tinha posses, né? Então, o repouso do rei dos reis é também dentro de um túmulo que era emprestado. Então, veja, Jesus inverte um pouco essa lógica do herói na história, né? Ele muda um pouco essa realidade aqui no Domingo de Ramos. Os discípulos encontram então o jumento e trazem a ele. Eles obedecem talvez sem entender o gesto, né? Mas aí também, isso que é interessante, né? Eles simplesmente vão lá e obedecem a Jesus, fazem o que Jesus manda, né? Mesmo sem compreender, sem entender a totalidade deste evento, né? Veja, eles estavam contribuindo para a redenção do mundo de maneira indireta, obviamente, porque existia uma obediência ali. Então, esse é um ponto importante para nós aqui, quando nós estamos fazendo uma teologia baseada eh, na ressurreição. Quando estamos fazendo parte do plano de Deus, estamos contribuindo com Jesus, nós obedecemos de uma maneira muito simples, porque quando Jesus fala, a gente simplesmente vai lá e obedece, porque existe um propósito final para isso, né? Nesse caso aqui era o plano da redenção. Porque a fé verdadeira não nasce da lógica, mas da confiança em quem manda buscar um jumentinho. Eu gosto sempre de dizer a mesma coisa. Eu digo, olha, o evangelho para mim é mais ou menos como um ônibus em que é um ônibus em que muitas pessoas, né, nós precisamos entrar nesse ônibus porque nós confiamos no motorista. O motorista não só é um bom motorista, mas ele vai nos conduzir para um lugar legal. E alguém diz assim, mas para onde vai esse ônibus? Bom, eu não sei, eu confio no caráter do motorista, eu confio que o motorista vai nos conduzir da melhor forma possível. Então,
Mais ou menos esse é o espírito que eu quero trazer para você. A nossa mentalidade é simplesmente entrar nesse ônibus e seguir o motorista, confiando no caráter dele, né. Então, aqui nós temos aqui já uma aula de obediência. Jesus então monta nesse jumentinho, e esse é um retrato, do Messias, né, um rei que não domina pelo medo, mas se oferece em mansidão. Ou seja, Jesus, ao contrário da lógica romana, ao contrário da lógica de guerra daqueles povos, ele não vai com a ideia de montar um exército e confrontar e conquistar espaço. Pelo contrário, ele vai por uma lógica de mansidão, por uma lógica de chegar bem tranquilo, bem pianinho, como a gente fala aqui, né. Então, Jesus inverte já a lógica desde o começo. Um líder que não cavalgava sobre os corpos, mas carrega o peso da dor humana. Então Jesus não era aquele líder que guerreava e depois andava com um cavalo em cima dos corpos que, né, foram ceifados por conta de uma obsessão pessoal ou de uma vocação pessoal de líder sangrento, né. Pelo contrário, Jesus então resolve absorver para ele próprio toda essa dor, ao invés de espalhar essa dor. É como se fosse um general que morre em nome do seu povo, né. Um Deus que se abaixa para poder levantar a gente do chão. Então veja, Jesus tem um movimento bem diferente. Toda vez que a gente imagina um Deus muito grande, né, aquele cara que vai chegar e vai abalar o coreto, a gente vê que a lógica de Jesus é sempre ao contrário aqui, né. Jesus, ele vai ganhando espaço a partir da sua humildade. A multidão então vai lá, né, estende os mantos, coloca os ramos, das oliveiras, né, no caminho, e essa era uma simbologia de alguém que identificava um rei. Então o povo vai lá, faz festa, grita, celebra, mas o mais curioso nessa etapa da chegada de Jesus é que o povo não percebe, porque a expectativa que existia no coração dessas pessoas era uma expectativa de alguém que venceria, de alguém que finalmente acabou a guerra, né? Alguém que realmente ia cessar essa dor de anos, né? Que talvez os judeus ouvissem os seus avós falando, ouvissem os seus pais falando, e ali parecia que havia encerrado. Então tinha uma expectativa diferente do que era o Messias, porque é fácil você clamar ao rei quando se acredita que ele vai realizar os nossos desejos. Então, quando você imagina que o seu rei é aquele que vai realizar a sua vontade, o seu desejo, aí é muito fácil você adorar, né? Mas é difícil seguir esse rei quando ele começa a desmontar os nossos ídolos. E aqui, o ídolo especial de Israel era a sua liberdade, né, a sua liberdade não como liberdade, ah, de maneira no sentido de que é uma liberdade política, mas eles acreditavam que Jesus seria fundamental para livrá-los da dor. Então veja, parece que Jesus, ao invés de livrar-nos da dor, de tirar essa pedagogia do sofrimento, ele atrai para si só toda a dor, para que a gente pudesse, aproveitar e vencer a morte, pudesse, ter a lógica de que quanto mais dor o mundo nos dá, mais nós vamos ter ferramenta de lidar com isso. E essa ferramenta é o evangelho de Jesus a partir da ressurreição e a partir da morte. O N.T. Wright fala assim: você não entende, você não estende mantos na estrada a um rei, a um amigo, faz isso com membros da realeza, então é um símbolo, né? Judas Macabeu, e ele dá um exemplo aqui. Judas Macabeu derrotou o rei assírio Antíoco Epifânio, e entrou em Jerusalém e purificou o templo. As pessoas acenaram com ramos enquanto entoavam um hino de louvor. O que Marcos quer comunicar, né, quem conta essa história, é que Jesus era o verdadeiro, o rei dos judeus em seu caminho rumo à capital para ser saudado nessa condição. Então a ideia aqui era justamente isso. Quando eles fazem isso com Jesus, eles querem trazer louros, trazer glórias para Jesus. O povo, então, ao ver o Messias entrando, né, que cumprindo essa profecia, eles começam a falar: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi. Então, essa expressão Hosana é uma expressão muito interessante, porque é uma expressão que diz: socorra-nos. Tire-nos dessa condição, nos livre disso. Então eles gritam, Hosana, Hosana, né? E eles gritam
essas palavras diante de Jesus. E aí, eles quando eles gritam isso, eles gritam com um significado errado, porque eles querem libertação política, eles acreditam que Jesus é um representante político de Israel, né. Eles querem montar em Jesus e criam uma expectativa em Jesus de um herói nacional, alguém que vai salvar o povo daquela condição em que eles enfrentavam, né. Veja, isso é muito contemporâneo também, né, a gente conhece muita história de gente que bota nos seres humanos, bota nos seus líderes a condição de libertação política. Eles querem um herói nacional, assim como Israel também queria, né? Mas Jesus não era um libertador. Pelo menos não a imagem do delírio dessas pessoas, dessa percepção de que Jesus viria nesse sentido. Ele é um cordeiro, e o cordeiro veio para morrer, o cordeiro veio para ser sacrificado. O objetivo do cordeiro é sacralizar-se, né, a partir da sua morte, e do seu sangue derramado. Então Jesus não era só um libertador, Jesus era o cordeiro. E a pergunta que fica para a gente é: será que nós queremos o Jesus libertador ou nós queremos o Jesus cordeiro, né? Essa é uma grande pergunta importante que eu e você temos que fazer diante dessa história aqui. E quem espera espada não reconhece o altar. Então veja, quem esperava que Jesus fosse guerrear, talvez se frustrasse, como muitos se frustraram depois, né? Existe no relato bíblico bastante, a gente vai passar por alguns aqui, mas existe muito essa ideia de que nós podemos nos frustrar com aqueles em qual nós esperamos que arrancassem a espada e lutassem por nós, mas na verdade este é um rei diferente, esse é um rei que opta por uma outra lógica. Jesus então se aproxima de Jerusalém, contempla a cidade, né, enquanto o povo vibra ali, Jesus, ele olha, e aí o relato, se eu não me engano, eu acho que só Lucas que registra esse choro de Jesus. Jesus chora, sem muitas explicações ali, mas Jesus chora. Chora por um povo que não enxerga a paz, pelo contrário, é um povo que está tomado pelo ressentimento, pela angústia, pela dor, né, que era uma dor real, afinal de contas eles estavam ali sob a opressão real de Roma, né, estavam sofrendo há muitos anos, né, muitas décadas ali. Então, o povo Jesus chora porque o povo não entende quem é ele, não entende o objetivo que ele estava ali, né. Quando Deus passa sobre os seus olhares, que eles conseguem ver o poder de Deus e não o Deus, o Cristo, que seria crucificado ali. Porque não há festa que esconda a tristeza de um coração que se recusa a amar a verdade. Então, olha só, mesmo que Jesus seja um cara simplesmente da festa, da bagunça, né, como muita gente gosta, um Deus triunfalista, né, a verdade é que Jesus ele está mais parecido com alguém que vem nos libertar de nós mesmos, né, que vem nos libertar a partir de uma redenção, né, de um impulso redentivo, mais do que ainda de nos libertar dessa essa condição ou dessa questão de querer tirar os nossos opressores, tirar os nossos inimigos, tirar os nossos desafios, né. Então veja, o risco de uma teologia não montada, não sentada no propósito da ressurreição é uma teologia que é voltada para si mesma, né, uma teologia que olha simplesmente para o seu próprio, estômago. Jesus chora em Jerusalém e anuncia o juízo, então ele profetiza a destruição, que não vai fazer isso por ódio, né, mas por dor, né, pelo ressentimento do que havia acontecido ali, porque o amor sempre avisa antes da queda, né, ou seja, não é simplesmente um evento doloroso sem qualquer aviso antes, não, Jesus se constrange, ele fica, preocupado com o que ele vê ali lá na cidade. A cidade, que mataria o profeta, talvez não tenha se olhado para si próprio, né, e não tenha percebido, que eles rejeitariam o próprio Filho do Deus vivo, porque as suas frustrações logo, logo chegariam. E isso sim é uma tragédia do coração humano, rejeitar quem veio salvar. Então Jesus talvez entendesse, olhasse para essas pessoas e disserem: "Olha, eles vão tentar me matar, porque eles não entenderam o que eu vim fazer aqui", né. Então, isso não está exatamente assim lá no texto bíblico, mas é importante a gente entender que esse choro de Jesus representa, na verdade, um amor por Israel. Não é um choro de angústia, não é um choro só de tristeza, mas é um choro de quem ama Israel, de quem que deu um propósito para esse povo e que viveu o povo traindo esse propósito. Os fariseus então pedem, que ele repreenda o discípulo. Então imagina, Jesus entra ali, faz um auê, né, e as pessoas ficam todas, Jesus é ovacionado ali e tal, e aí os fariseus pedem para que Jesus, acalme esse povo, e Jesus se recusa,
né? Por quê? Porque os donos da religião, eles não aguentam ver o povo celebrando um Jesus que não cabe dentro do sistema deles. Então eles veem que tem alguém que está fora do sistema deles que ah, tem mais exaltação, tem mais aderência, né, tem mais a aderência não, mais adesão, né, alguém que de fato, consegue conversar com o povo, tem a mesma linguagem, e a religião organizada, sistematizada, que era quem tinha todo o conhecimento em volta de como seria o Messias, não conhece não consegue reconhecer essa pessoa. Então, os religiosos preferem, o silêncio à adoração livre. Mas Jesus diz: "Se calem os homens, até as pedras vão gritar", porque quando o reino de Deus vem se revelar, quando o Filho do homem passa por um caminho, aquele caminho clama a Jesus, né, aquele caminho clama ao Senhor. Então aqui para nós há uma simbologia muito importante, pra quando a gente estiver fazendo a nossa própria teologia, quando a gente estiver lendo a Bíblia, quando a gente estiver pregando ou então é mesmo falando com outras pessoas, porque o reino não pode ser calado. Aleluia! Ainda bem que o reino não pode ser calado, né, porque se a igreja fosse considerar tudo que já passou, talvez nós não abriríamos mais a boca, né? Mas o fato é que, mesmo que Jesus, o que Jesus está querendo ensinar é que, mesmo que ele não estivesse ali, é, a igreja nasceria, o povo de Deus nasceria, porque as pedras falariam, as pedras clamariam a Jesus de qualquer jeito. E isso é uma segurança que nós temos até hoje. O N.T. Wright fala assim: Jesus sabe, e Mateus nos conta, que nada é tão simples assim. Sabemos que ele não foi a Jerusalém para ser coroado como Davi, mas para ser morto. O sentido que Jesus conecta a essa chamada entrada triunfal é bastante diferente do sentido que eles querem enxergar lá no ato, né? Então ele fala isso lá no Evangelho para Todos. Jesus então entra na cidade, vai até o templo e ali ele não chora, ele não celebra, ele não observa, ele vê tudo com os olhos de juízo, ele percebe quanto aquilo tinha virado um comércio, uma bagunça. O templo virou, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o templo tinha virado um comércio, as pessoas vendiam coisas ali que eram um espaço para o sagrado, um espaço para onde Deus morava, né? Assim era a compreensão dos judeus, e ali tinha virado um sistema que se auto-municiava. Tinham até gente de alto escalão ali que também se aproveitava dessas vantagens que existia ali naquele sistema, que era um sistema completamente corruptor, né? Corruptivo e corruptor, né? E Jesus, antes de limpar a casa, encerra o coração dela. E o que vê é vazio, uma fé sem alma. Então Jesus percebe que a fé não estava mais ali no templo, mas que ali tinha se tornado simplesmente um comércio para trocar coisas com Deus. Ele observa o tempo, mas não faz nada naquele momento. Veja, aqui tem um ensino muito importante de Jesus, que Jesus percebe a profanação do templo, mas ele resolve se calar, ele ganha tempo, ele ganha estratégia, ele deixa as coisas acontecerem, porque ele sabe que tudo tem um momento certo, né? Há um tempo para calar e um tempo para agir. Jesus olha e ele volta para a cidade de Betânia, porque às vezes o silêncio de Deus é a maior denúncia, né? Então Deus se cala às vezes porque ele quer. Talvez, não sei se esse é o propósito de Jesus, e aqui é uma elucubração teológica, né? Mas às vezes Deus se cala porque ele deseja que a gente observe o que a gente está fazendo, né? Nos dá uma chance de perceber o quanto a presença de Jesus na nossa vida pode nos constranger a entender, né? Será que nós estamos não observando o olhar de Jesus, né? Estamos simplesmente continuando com as nossas atividades, com as nossas transações, com nosso modo de ganhar dinheiro, né? Então, ele não está com raiva, ele está com pesar. Como quem diz, vocês ainda não entenderam nada. Então Jesus vai até o templo, mas não faz nada. Quando anoitece, Jesus retorna então para Betânia com os seus discípulos. Então a procissão ali termina, o domingo de Ramos termina, a cidade volta ao normal, mas o mundo nunca mais seria o mesmo a partir dessa experiência, porque o rei já entrou, já começou ali então a profecia de que o Salvador viria e venceria o pecado, venceria a morte, e ali é o começo, o Domingo de Ramos, por isso que nós começamos aqui, é onde inaugura essa entrada, e não só simbolicamente, no sentido de que
os judeus entenderiam que ele era o Messias, mas porque também ali era a marcação histórica de que o mundo inteiro se tornaria diferente. E agora o tempo corre para o Calvário, então agora começa, starta ali o tempo que acabaria no Calvário. Os homens voltam para suas casas, mas Deus segue para a cruz. Então veja, a vida continua depois disso, mas Deus já estava a caminho da cruz aqui. Então, às vezes a gente está no dia a dia, né, não consegue observar essas coisas, quando Jesus transita pela cidade do nosso coração, a gente consegue até fazer um auê, a gente consegue até viver, né, esse auê, a gente pode até gritar Hosana, 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 mas o fato é que a mesma boca que gritou Hosana, amanhã vai gritar crucifiquem, né? Então ali se inaugura a cruz de Jesus, ali começa então a olhar. E aí nós vamos para segunda-feira, na próxima aula. Espero que eu tenha te ajudado bastante aqui nessa aula e nos vemos ali na aula de segunda-feira.